Canal Biociências apresenta Propriedades da Matéria. Mas o que é matéria? Pablo, o que você está aprontando aí? Nada não, mãe. Então me responda uma coisa. Você sabe o que é matéria? Essa é fácil. Matéria é português, matemática, geografia. Não, meu amor. Isso são disciplinas escolares. Vixe, então o que é matéria? Matéria é tudo que tem massa, volume e ocupa um lugar no espaço. Tipo o quê? Por exemplo, uma cadeira é matéria. Uma fruta, nós somos matéria. Tudo que é feito de algum material é matéria. Até mesmo o ar. O ar é uma misturinha de gases que ocupam sim um lugar no espaço. E por isso que o balão enche quando nós sopramos. Mas as matérias, elas não são iguais. Cada matéria tem suas próprias características. Por isso, hoje nós vamos estudar as propriedades da matéria, ok? Então, pessoal, como eu disse, as propriedades da matéria nos ajudam na identificação de uma substância, seja ela sólida, líquida ou gasosa. As propriedades da matéria são divididas em dois grupos, as gerais e as específicas. Vamos começar pelas propriedades gerais, que são aquelas que toda matéria tem. Por exemplo, massa. Eu posso dizer para vocês que massa é a quantidade de matéria que compõe um corpo ou um objeto. O seu peso pode variar, dependendo se você está aqui na Terra ou na Lua, suponhamos, né? Mas a sua massa será sempre a mesma. Memorize isso, pessoal. A massa é invariável. Para simplificar, eu posso dizer que a sua massa é tudo que está dentro de você, dentro da sua pele, inclusive a pele, tá? A massa de um objeto é tudo que contém dentro dele, vamos dizer assim, tá? Então, pessoal, memorizou? A massa é a quantidade de partículas que forma essa matéria. Observe aqui, ó. O que nós temos? Uma ilustração de um astronauta. Olha lá, por exemplo, ali quando ele está caminhando na Lua, ele anda lentamente. Porque o peso varia devido à gravidade, mas a massa dele é a mesma. Se ele estiver na Lua, se ele estiver na Terra, ele vai estar do mesmo tamanho, né? Vamos assim dizer, com a mesma quantidade de coisa dentro dele. A massa é invariável. Olha aqui esses cachorrinhos pulando. Que gracinha. Agora eu convido vocês a imaginar esses cachorrinhos pulando corda lá na Lua. Eles iam pular tipo em câmera lenta, né? Por quê? O peso poderia variar por causa da gravidade. Mas a massa não. Eles vão continuar do mesmo tamanho se eles forem para a Lua, com a mesma quantidade de massa. Beleza? Memorizou então. Eu falei muitas vezes para você memorizar mesmo. A massa é invariável. Bom, vamos para o volume. Volume é o espaço ocupado por essa matéria. A impenetrabilidade. Pessoal, a impenetrabilidade tem relação direta com o volume. Essa propriedade, ela diz que duas matérias não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Para que uma matéria ocupe aquele espaço, a outra precisa sair. Olha essa imagem, pessoal, de um ônibus lotado. Não sei se você já passou por isso, mas a situação é a seguinte: se você levanta um pezinho, você não consegue baixar de novo, não, porque alguém já ocupou ali aquele espaço, né? É um exemplo de volume e penetrabilidade. Não tem como, não cabe dois num lugar só. Outro exemplo é esse aí: se você encher uma jarra de água, suponhamos que essa jarra ali tivesse no máximo bem cheia e você jogasse uma bolinha lá dentro, o líquido ia transbordar, pois não tem como dois corpos estarem no mesmo espaço. Olha lá como o volume aumentou quando foi inserida a bolinha. Isso é impenetrabilidade. Próxima propriedade é a inércia. Vai acostumando com essa palavra também.
A inércia define se a matéria está em repouso ou em movimento. Geralmente, se uma coisa está parada, ela tem a tendência de continuar parada, como uma rocha, uma montanha. E uma coisa que está em movimento, como a rotação do planeta, tende a continuar em movimento. A inércia só vai mudar se uma força externa mudar ali o seu estado, tá? Olha lá, uma demonstração da inércia. Uma força externa fez com que ele parasse bruscamente. Divisibilidade. Olha só. A matéria, geralmente, ela pode ser dividida em várias partes. Até o rádio do ratinho, olha lá, que é muito duro, pode ser dividido em pedacinhos. Compressibilidade tem a ver com compressão, com apertar. É a capacidade da matéria diminuir o seu volume quando uma força é aplicada ali. Elasticidade é a característica que uma matéria tem de voltar à sua forma original quando ela foi esticada ou apertada. Indestrutibilidade. Na natureza, nada desaparece. Na verdade, tudo se transforma, tá? Bom, pessoal, agora nós vamos para as propriedades específicas da matéria. Eu falei as propriedades gerais, agora as específicas. Digo que são específicas, pois essas características estão presentes em alguns tipos de matéria, em outros não. Dentro das propriedades específicas, nós temos as propriedades organolépticas. Olha que palavra gostosa de dizer, pessoal. Organolépticas. Fala aí, é muito bom. Pensa comigo nessa palavra, organolépticas. Vem de órgãos do sentido, pois para ter características organolépticas, essa matéria precisa estimular pelo menos um dos 5 sentidos, tá? É como um bolo de cenoura com chocolate, estimula nosso paladar, é uma propriedade organoléptica. O trem, quando ele vai se aproximando, estimula nossa audição. Ao tocar o gelo, percebemos que esfria a mão, tá? E devido ao tato. Quando você vê aquela paquera, aquela pessoa linda, sua visão é estimulada. Quando o feijão queima porque você ficou mexendo no celular, a propriedade organoléptica manifestada seria o olfato. E assim vai, tá, pessoal? Bom, agora nós vamos para as propriedades físico-químicas da matéria, que também são específicas. A solubilidade é a capacidade que cada matéria tem de se dissolver ou não, tá? Como o seu achocolatado no leite. Ali fica a briga, né? Quem é melhor, Nescau ou Toddy? Essa é uma briga eterna. Qual você prefere? Conta aí pra mim. Eu gosto mais de Nescau. Bom, vamos mais. Densidade. A densidade, pessoal. Nossa, gente. Eu e o Pablo fizemos um vídeo muito bacana, assim, com várias experiências legais sobre densidade. O vídeo inteiro explicando de densidade. Depois eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo nos comentários para vocês poderem assistir, tá? Sobre densidade. Porque eu tenho certeza que você vai gostar. As experiências são fáceis, muito interessantes, dá até fazer brincadeiras assim em casa. Enfim, mas adiantando para vocês, densidade é a relação entre a massa e o volume de um corpo. Mas não deixa de assistir o vídeo de densidade nosso não, tá? Próxima propriedade específica, ponto de fusão. Fusão é a temperatura que indica quando uma matéria deixa de ser sólida e passa a ser totalmente líquida. A água deixa de ser sólida e passa a ser líquida quando atinge quantos graus? Você sabe, hein? 0 graus. Ponto de fusão. Tá? A água deixa de ser sólida e passa a ser líquida. Eu vou dar um outro exemplo aqui para você ter uma ideia.
O ferro. O ferro deixa de ser sólido e passa a ser líquido quando atinge, sabe quantos graus? Acho que é mais de 1000 ou menos. Mais de 1000. O ferro vira líquido quando ele atinge 1538 graus Celsius aproximadamente, o que seria o seu ponto de fusão. Próxima propriedade, ponto de ebulição. Ebulição. Quando eu falo esse nome, eu já lembro a água ali fervendo, porque ebulição é ferver. O ponto de ebulição é a temperatura que indica quando uma matéria deixa de ser líquida e passa a ser totalmente gasosa. Isso mesmo. Sabe qual é o ponto de ebulição do ferro? Ai. Essa é difícil, hein? Gente, o ponto de ebulição do ferro é 2862 graus Celsius, aproximadamente. Olha só, fica uma brasa ali, né? Parece o magma do vulcão. Dureza. Pessoal, é dureza mesmo, esse tanto de coisa. Mas com o tempo vai ficando tudo muito fácil. E é fácil, sabe? Porque dureza é a capacidade que uma matéria apresenta de riscar a outra. Por exemplo, o diamante, ele é usado para cortar vidros, sabia? Uma pedrinha de diamante corta muito vidro, porque o diamante ele tem a maior dureza do que o vidro, tá? O diamante é mais duro do que o vidro, por isso ele corta o vidro. Olha lá, viu? Outra propriedade específica é a condutividade elétrica, que é a grandeza física que mede a capacidade de um material transportar cargas elétricas, choque, eletricidade. Porque os fios de energia, eles são feitos de metal, né? Por que você acha ali que a energia é conduzida por um metal, de cobre, por exemplo? Porque esses metais, eles conduzem bem a eletricidade. Ele tem alta condutividade elétrica. Os elétrons caminham ali naquele material, tá? Maleabilidade. Observe essa figura aqui, é uma lâmina que está entrando mais grossa e ela lá vai afinando, tá vendo? Maleabilidade, capacidade de formar lâminas, tem a ver com flexibilidade. Se o material pode ser deformado, a maleabilidade é assim, ele pode ser moldado, ele pode ser amassado, tem a ver com isso, tá? Maleabilidade, flexibilidade. Ductibilidade. Se maleabilidade é a capacidade de formar lâmina, a ductibilidade é a capacidade de formar fios, tá? Tem um pouco a ver com a maleabilidade. Pois a ductibilidade é quando o material é tão flexível, mas tão flexível que você vai ali, conseguindo, inclusive, transformar ele em fio e sem quebrar, né? E a viscosidade? Uma coisa é mais viscosa, é menos viscosa, tem relação com a capacidade de um fluido escorrer. Quanto maior a viscosidade, menor será a velocidade que esse líquido escorre. O petróleo, por exemplo, possui altíssima viscosidade. Gente, o petróleo custa escorrer. Assim, o petróleo original mesmo, sabe? Ele é muito grosso, muito espesso. Uma vez fui visitar a Petrobras e eu ganhei um barrilzinho de petróleo, era um chaveirinho. E a gente virava ele, às vezes demorava um dia inteiro para escorrer totalmente, tá? Por causa da viscosidade desse petróleo. Muito interessante, né, pessoal? Olha lá na imagem, uns escorrem mais rápido, outros mais lento, depende da viscosidade. Pois é, pessoal, hoje nós aprendemos que matéria é tudo que ocupa um lugar no espaço e que cada matéria possui suas propriedades específicas, sejam elas gerais, físico-químicas ou organolépticas. E por hoje é só. Então, até a próxima aula, galera. Valeu!